Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Boa noite a vocês de casa. Hoje mais um acerto de contas, diretamente dos estúdios da Mansão Marcieri, juntamente com meu colega aqui, Dr. Rebouças e Dr. David. Nós estamos recebendo aqui, uma honraria em recebê-lo aqui, é uma honra aqui para nós, recebemos aqui no estúdio, o Dr. Roque Albuquerque. O currículo dele, Márcio, por favor, que é tão extenso aqui. Verdade. É uma honra para a gente realmente, como o Marcieri falou, né? Dr. Roque Albuquerque, ele que é bacharel em teologia. Eu quero começar com esse título aqui, porque é a identificação comigo, claro, né? Bacharel em teologia, inclusive estudou no Seminário Batista do Cariri, no ano de 1996. Ele é mestre também em teologia, pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, curso que ele concluiu em 2001. Tem pós-graduação em História e Sociologia pela URCA, em 2006. Tem pós-graduação também em Teologia Latino-Americana pela Faculdade Quírios. E ele é pós-doutor em Estudos da Tradução pela Universidade Hamline. É isso? É isso, Hamline. Hamline, dos Estados Unidos, em 2018. E é doutor em Filosofia na língua grega no Central Batista Minneapolis, em Minnesota, no ano de 2013. Curso esse que foi convalidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2014. Além de ser licenciado em Filosofia, né? E como disse o Marcieri, atualmente é reitor da Unilab. Daqui a pouco a gente vai ver. Doutor, boa noite, prazer em tê-lo aqui. É uma honra receber com homem. Aliás, eu não me lembro aqui no nosso programa e ter alguém com esse currículo tão vasto assim. Eu te confesso que eu vivi o seu currículo aqui no estúdio e achei uma coisa impressionante. Agora, uma curiosidade, doutor. Antes de mais nada, muito obrigado por ter... Obrigado, satisfação. Aqui. Obrigado. O senhor fundou a faculdade do Cariri, é isso? Me conta um pouco dessa história ao nosso público aí de casa. Pois é. O Seminário Batista do Cariri já é uma instituição com mais de 75 anos no Brasil, está celebrando 75 anos, mas a Faculdade Batista do Cariri foi um projeto que nós iniciamos ali meados dos anos 2006, mas eu, quando voltei dos Estados Unidos em 2011, mergulhei lá no projeto e aprovamos a Faculdade Batista do Cariri em 2014. A faculdade foi criada e autorizada para o curso de teologia. Está funcionando, é uma instituição antiga, muito bem estabelecida, dentre os batistas regulares do Brasil. Doutor, o senhor já ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Morou lá, obviamente. Morei lá meu doutorado inteiro. Eu fui para uma primeira parte em 2001, assim que eu terminei o mestrado, fui para Wheaton College em Chicago, mas a esposa e as crianças, a esposa achou que não era ainda a hora, voltei para o Brasil. Nós retornamos, então, desde 2006 para os Estados Unidos, então só voltamos definitivo em 2013. Foi quando nós voltamos dos Estados Unidos, que eu já havia terminado o doutorado, e lá eu me tornei professor, lá no Central Baptist. Fui convidado para contribuir na área de língua grega, na área de exegese bíblica e outras áreas, né, afins da área da teologia e filosofia. E então, 2013, finalmente de volta ao Brasil, eu tive a experiência de ver fundada a faculdade e em 2015 vim para ser pesquisador da CAPES na UFC. Eu passei para a PNPD da CAPES e ganhei então aí uma bolsa de pesquisa na área de língua grega, estudos clássicos, na UFC e da UFC para a Unilab e da Unilab até hoje. Espero me aposentar. E como é que foi esse convite para a Unilab para exercer esse cargo de reitor? É isso que vocês estão ouvindo. Hoje o atual reitor. O que a Unilab propõe para a sociedade cearense e brasileira em geral, né? Porque tem muita gente de fora, eu acho que deve vir fazer a faculdade Unilab, não é isso? Sim, a Unilab... Fala um pouquinho dessa Unilab, das novidades. A maioria das pessoas, quando escuta o nome Unilab, eles pensam assim, laboratório, né? Unilab, mais ou menos a coisa por muito tempo, o próprio Google, quando você dava uma pesquisa, o próprio Google fazia isso. Mas Unilab é só uma abreviação
para a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, o nome desse tamanho, até para falar, cansa uma coisinha, mas a Unilab é uma universidade federal, criada em 2010 pela Lei 2.289, no dia 20 de julho. Ela foi criada para ser uma de duas únicas universidades internacionais sustentada pelo Estado brasileiro, pelo governo federal. Uma que é a Unilab, que tem foco nos países de língua portuguesa, todos os países da CPLP, Timor-Leste, que a gente Cabo nem Verde. imagina, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné-Bissau e agora recentemente até a Guiné Equatorial, de língua espanhola, agora é da CPLP, está pedindo a nós da Unilab para ajudá-los a fazer a transição da língua espanhola, das línguas diversas para a língua portuguesa, o que é uma coisa assim. Mas a Unilab ela já está inserida aqui a 70 quilômetros de Fortaleza, na cidade de Redenção é a sede. Nós temos 3 campi aqui, nós temos em Acarape, nós temos o campus dos Palmares, temos o campus das Auroras em Redenção e a sede. E temos na Bahia também. Na a Bahia Unilab, também. São Francisco do Conde, campus dos Malês, pertence à Unilab, é internacional. E é uma universidade com mais de 6.000 alunos, destes 1.770 são estrangeiros. Então, são 37 idiomas. Quase um terço dos alunos. Quase um terço, e são 37 idiomas que convivem ali conosco no dia a dia na Unilab. É uma riqueza linguística sem igual, bem aqui no interior do Ceará. E é muito interessante isso, porque demonstra essa descentralização, tanto na questão do ensino para alunos do exterior, como também não foi instalada a universidade na capital, né, Karina? Ela foi instalada em Redenção, né? E qual é o outro município? É Redenção, Acarape e São Francisco do Ou Conde, seja, na Bahia. Redenção e Acarape, né, aqui no Ceará, dois municípios não são tão distantes de Fortaleza, mas também não são da região metropolitana. Isso. Então há uma diversificação, né, dessa polarização de educação, isso é fantástico. Mas eu queria saber o seguinte, quais são os cursos que hoje oferece a Unilab? Atualmente nós estamos com 27 cursos de graduação. Não, então vamos resumir. Exato, Vamos resumir. exato, são 27 e 17 de pós-graduação, né? De graduação? Graduação nós temos diversos cursos na área de engenharia, na área de energia, na área de computação, na área de farmácia, na área de enfermagem. Medicina chega agora dia 5 de outubro, a CAMEM, a comissão. Humanas? Humanas nós temos todas as licenciaturas. Direito também? Direito é ciências aplicadas, nós não temos, porque aqui tem a Faculdade de Direito, que é referência. No nosso caso, nós achamos não viável. A UFC já tem, aí já você tem e tem uma não faculdade tem. renomada. Aí a gente sempre procura fazer um meio termo, aquilo que atende os países parceiros e atende o Maciço do Baturité, com suas 13 cidades e mais 4 que estão ali na adjacência. E essa diversidade de alunos é muito fantástica, né? Eu ministrei aula durante um bom tempo no curso de graduação de Direito e tinha muitos alunos de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde. É interessante. Maravilha. Porque você vê que eles falam português, mas é um português diferente, é um português polido na frente do nosso. É bem mais polido que o nosso, e até a questão mesmo de educação dos alunos, do tratar com o professor, do tratar com os colegas, eles dão aulas aos cearenses, infelizmente, viu? Eu digo infelizmente porque nós deveríamos ser iguais, né? E o reitor nota muito isso lá na Unilab? É visível assim, primeiro porque as matrizes africanas, eles estão situados dentro da tradição, do respeito ao ancião, e esse ancião não quer dizer que ele precisa ter idade. Será que ele não reconhece ele precisa melhor a oportunidade que foi dada? Também, mas o ponto é tradição. O ponto aqui é uma questão de reconhecer a autoridade. Sim, eu estou dizendo eu tive caso quando eu estava ministrando na graduação, de alunos de tratar professor de forma tão desrespeitosa ao ponto de lamber o rosto de uma professora. Nós estamos falando aqui de respeito, realmente de reconhecer no professor uma autoridade, alguém que está hierarquicamente acima dele, porque no Brasil hoje não existe mais autoridade. Então por isso que está essa bagunça que está. Não tem autoridade em casa, não tem autoridade no colégio, não tem autoridade na faculdade, e aí vai para a vida profissional, vai para a vida em sociedade, e aí aquele mesmo alunozinho que quando era criança respeitou a professora, desrespeita um policial na rua. E aí, como eu sempre digo, quem vai ensinar para ele vai ser um cacetete. Doutor, daqui a pouco nós vamos voltar já, vou chamar o patrocinador, mas quero saber quais as dificuldades da Unilab hoje, como é administrar uma Unilab com 6.000 e...
Mais 6.600 alunos. Mais de 6 mil. Então fique aí com Xenon e LEDs, a loja que vai até a sua casa. Dá uma olhada. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso. Aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e LEDs. Explica pra gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funciona, como é que é, se temos uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo tá ruim, não tá iluminando bem a sua estrada, aqui, a Ultra LED consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de 200, a gente está fazendo ela a R$150 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então liga agora, não percam a oportunidade de receber orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. Então não percam, hein? Xenon. Então voltando agora, vamos continuar com esse bate-papo. Então, de acordo com essa que nós estávamos conversando aqui, essa diversidade, né, de culturas, é cultural realmente essa educação aprimorada? O comportamento do aluno cearense, brasileiro, com o aluno que vem de outra língua portuguesa da África? Assim, eu até me esqueci de saudar aí, né? E dizer boa noite, agradecer pela participação no programa. Nós entramos direto no assunto, o que mostra que o tópico é relevante. O ponto principal é cultural, realmente. Existem matrizes que elas não se enquadram dentro das matrizes típicas do pensamento ocidental e brasileiro em especial. Você falar para um africano para ele não respeitar a família, a tradição, é uma afronta, porque a ancestralidade ela está arraigada dentro mesmo, né, do coração do povo africano. E não importa a idade, como eu estou dizendo, uma vez que você é investido da liderança, você já traz consigo o respeito, e mesmo que seja um jovem de 25 anos, mas se ele é líder, ele é um ancião, ele será seguido e respeitado. Então, quando eles me tratam, eu nunca ouvi um aluno internacional dos nossos 1770 que, diga-se, eles quase que 100% me apoiaram, inclusive na minha eleição, para ser o reitor de uma universidade pública. Se ela tem os seus estatutos publicados, ela já é autônoma, é via eleição, é via consulta pública, que é uma consulta informal, e depois o conselho universitário faz uma eleição mesmo. Eu fui pro tempore por 1 ano e meio, e agora em maio, no dia 5, eu fui nomeado, já porque fui eleito para os próximos 4 anos, para o quadriênio. E aí a vida no dia a dia nosso muda muito de pro tempore. Eu posso falar que foi o pior dia da minha vida. O pro tempore, para o telespectador entender, seria tipo um vice-reitor? O pro tempore é alguém nomeado pelo ministro da Educação somente para o período que agrada ao ministro da Educação. Se desagradar, rua. Não tem então um mandato não tem mandato. Como tá agora. E não é uma nomeação do presidente da República. Os jornais do Brasil, mas especialmente do Ceará, demonstraram grande ignorância na minha nomeação em 10 de março de 2020. Quando eu fui nomeado, os jornais disseram: o presidente Bolsonaro nomeia pastor evangélico reitor. Primeiro que jamais eu fui nomeado porque eu era pastor. Segundo é que não é o presidente que nomeia. Nesse caso, o pro tempore, que são aquelas universidades que foram fundadas, mas elas não aprovaram os seus estatutos e não publicaram no Diário Oficial aprovado pelo MEC, elas ficam sempre dependendo do ministro da Educação para poder estar colocando aquele que é de interesse. Por 10 anos, é bom dizer isso aqui, por 10 anos, todas as gestões de Dilma, de Lula, de Dilma, todos eram pró-tempores. Assim que eu assumi, uma carta correu querendo que eu deixasse de ser pró-tempore e convocasse a eleição em 1 mês. Parece piada, mas todos que sentaram pró-tempore naquela cadeira de reitor, ninguém quis sair porque gostaram de sentir o gosto do qual poder. Qual foi o pior dia da sua vida? Ou seja, só para esclarecer isso aqui, né? Todos que estiveram lá no governo de Lula e Dilma
ficaram pro tempore. Isso E significa temem, o quê? e temem. Não tem um período mínimo nem máximo. Fica Não. um tanto de tempo, pode virar um ditador. Da conveniência Da que conveniência. o presidente, o ministro da E Educação aí, quiser. infelizmente, os jornais aqui, que tem tradição no estado do Ceará, devido ao tempo que existem, fizeram uma fake news por questões ideológicas, dizendo que um pró-tempore foi nomeado reitor. Tudo errado. Primeiro, pró-tempore não tem mandato, reitor tem. Segundo lugar, não foi nomeado pelo presidente, foi nomeado pelo ministro da Educação. Ou seja, um desserviço de informação à sociedade cearense. Mas vamos lá, por que o pior dia? Porque foi o dia que eu fui atacado no Brasil por pessoas que ignoraram o meu currículo e passaram a me atacar simplesmente pelo lead que os jornais chamaram, né? Bolsonaro nomeando pastor, então logo o Estado laico está sendo afetado porque tem aí um pastor que vai assumir uma universidade. Parece brincadeira, eu já era da universidade, concursado igual todo mundo, entrei pelas vias legais igual todo mundo e tinha currículo melhor do que todos os meus antecessores. É o que eu sempre falo, eu falo para o pessoal aí de casa o seguinte, se confunde muito a relação do profissional com a relação religiosa. Verdade. Isso precisa se dividir. Se fosse um budista, não ia dizer budista. Se fosse um ateu, não ia dizer ateu. Também dizem. Não dizem nada. O problema Só é que... diz como é o problema é Maciel. quando o Dr. Roque disse, desconsideraram o meu currículo. É o que eu estou dizendo. Só Se for um para budista, se for um ateu, pastor, se for um católico, se for o que for, um islã, o que for, ninguém fala nada. Sobre isso. Agora, se for um evangélico, cajadada nele, paulada nele. Sobre isso, doutor Roque, sobre a questão do currículo, né? Queira ou não, nós estamos aí com os nossos telespectadores. Que bom que o nível acadêmico, o grau de instrução do nosso povo tem melhorado cada vez mais, né? Sim. Há alguns anos, para muitos cargos, se exigia o ensino médio. Hoje já é o ensino superior. A grande maioria. E nós ouvimos muito aí a juventude já tratando sobre necessidade de especialização. O senhor é um nordestino que chegou a esse cargo de honra. É uma honra para o senhor o cargo que exerce, além de ser uma responsabilidade. Como o senhor falou, atualmente o senhor foi eleito para isso. Eu fiz a pesquisa, o senhor alcançou quase 2/3, né, dos votos. E aí, quem sabe seria importante o senhor dar uma palavra aí para tanta gente que acompanha a TV Metrópole, né? O senhor chegou a esse papel, a esse lugar de honra. Uma palavra para todos aqueles que estão buscando também se destacar na sociedade brasileira, na sociedade do estado do Ceará. Excelente, me permite só um parênteses para ficar... excelente a pergunta do nosso amigo Márcio David. Eu queria só que o doutor, o reitor, desse uma complementada desse pior dia da vida dele, como foi enfrentar essas críticas, e aí entrasse nessa questão. Mas da antes eleição disso, do Márcio. nós vamos falar com outro patrocinador, já te Tá conto. certo. Então fique aí com creme vegetal Tainá, a melhor que há. Dá uma olhada aí. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Voltando então, creme vegetal Tainá, o melhor que há. Eu estou voltando. Eu percebo que são duas perguntas aí ao mesmo tempo, né? Qual foi o seu sentimento diante dessas críticas, vamos dizer assim? O meu sentimento, primeiro, tem relação direta com as nossas universidades. Observem, senhores, é que eu sou da etnia Calon, eu sou de língua xibe, eu sou cigano, como o povo conhece. A universidade é conhecida, especialmente as grandes mídias, como os defensores, os arautos da justiça social e os defensores das minorias. Ora, se eu sou um cigano, veja como o diretor Rebouças aqui, o doutor Rebouças tem razão, porque tem que ter algum tipo de preconceito religioso para explicar isso. Por quê? Porque se eu, então, sou nomeado e eu sou o primeiro cigano da história do país a ser nomeado reitor de uma instituição pública, eu era para estar no Fantástico, eu era para estar no programa aí,
Porque Facebook. Não é uma minoria que chegou no poder sozinho, com estudo, com capacitação. E uma minoria que 90% é de analfabetos. E a minoria da minoria, E né? a minoria da minoria que foi assim excluído totalmente no país, invisibilizados e invisíveis por voluntariedade, por desejo. E quando eu sou nomeado, o que é que os jornais fazem? Fazem um desfavor ao povo cigano. Por quê? Porque eles poderiam ali ter dado a visibilidade não ao pastor, porque ali não é para o pastor ser visto, porque pouco me interessa, mesmo como professor eu nunca confundi a minha função. Como batista, eu sempre defendi que a separação do Estado e da igreja tem que ser absoluto, não pode ser confundido. E o que acontece? Eles invisibilizaram o povo que já é invisível por mais de 300 anos no país, que se tem história, e resultado, né? Eles só colocaram o foco no indivíduo religioso, como se a minha religiosidade tivesse definido a minha entrada na universidade, e prejudicaram não somente a mim, eles causaram mal ao povo cigano do Brasil, que tem mais de 28 mil no Ceará, e milhares no Brasil, que poderiam ter sido inspirados na minha nomeação para buscar educação, para provar para os nossos queridos ouvintes que é possível sim vencer barreiras, é possível a responsabilidade tem que ser individual e sua. Eu nunca esperei por ninguém para conseguir me tirar de onde estou, mas quando se tem alguém que dá uma força, eu preciso fazer valer. Se eu sou uma minoria favorecida, eu tenho que agradecer a você não favorecido, tenho que juntar forças. E o que é que acontece? Os ciganos eram invisíveis, invisibilizados, e no dia 10 de março, todos os jornais do Brasil que me atacaram contribuíram para continuar escondendo os ciganos e deixando-os ainda mais invisíveis, porque eu representava muita gente. E a grande marca dos ciganos é exatamente a sua cultura própria. A sua cultura própria é o que nos distingue dos demais. A língua é importante, nós temos tradições que são importantes, só que no Brasil reflete muito aquilo que aconteceu em toda a Europa. A maioria dos países davam duas opções para os povos ciganos. Ou você vira escravo, ou você não pode ficar nesse país. Eles migravam, chegavam no outro país, ou vira escravo, ou então você tem que migrar. Então a história das migrações ciganas, das fomes, e aqui no Brasil não é diferente. No meu estado, na Bahia, quando uma caravana cigana chegava ali em Ilhéus, na entrada, ele era pego logo ali, dado alimento, e jogado do outro lado um alimento para 250 pessoas, que duraria 3 dias, e eles pediam emprego, não dá, porque todo cigano é ladrão, essa já era uma fama que vinha da Europa, todo cigano sequestra criança, todo cigano é enrolado. O que é que acontece? É fome, falta de emprego, por quê? Porque quando você é proscrito, você não tem escolha. Mas será que os próprios ciganos não criaram essa imagem? Eu sou muito direto. Pode ficar à vontade. Eu quero entender melhor essa etnia, vamos dizer assim. Nós sabemos que os ciganos têm aquela questão de fazer leituras de mão, e jogar carta, e vender ouro que não é ouro, e várias pessoas foram lesadas, né, por tribos que se acamparam em vários lugares. Será que a fama não foi por uma minoria que criou essa prática, vamos dizer assim? Sabe por quê, doutor? Estou lhe perguntando sem ofensa, para que o público em casa saiba, através das suas palavras, talvez, distinguir o que é o picareta cigano e o que é o cigano de verdade. Porque em todas as etnias nós temos os picaretas, talvez os ciganos, por viajar territorialmente e por desbravar fronteiras com essa prática, vamos dizer, de escutismo, de jogar cartas. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Né? Aconteceu muito, né? Fala um pouco sobre isso, é importante. Você veja bem, você primeiro tem que pegar um presídio principal em Fortaleza e você vê que ali tem homicidas, tem ladrões. Faça a pesquisa, quantos ciganos estão lá dentro. Quantos ciganos estão lá dentro? Certamente você vai ficar surpreso. O percentual é baixíssimo. É quase zero. Você vai ver que no Ceará vai ser quase zero. Eu sou advogado criminalista. Então, você vai pegar o que é o problema do preconceito, o que é o problema do racismo, o que é o problema da xenofobia, da questão da raça. É que quando um brasileiro comete um crime, você simplesmente diz, fulano, um indivíduo cometeu o crime. Aí é um indivíduo. E aí você pode confirmar. Mas quando ele pertence a uma etnia, se for judeu, o caso Dreyfus na França, né? O caso Dreyfus, um crime,
toda raça paga. No caso do cigano, todo mundo pensa assim, todo cigano ladrão. É quase como todo pastor é ladrão. Você é ladrão? Todo você padre é pedófilo. Todo padre é pedófilo. Eu já né? tive circo e o circense, tinha cidades que você ia se instalar, não era admitido se instalar o circo. Sim. De forma nenhuma. A polícia já bloqueava, já dava circo, não, aqui não queremos circo. Então, a questão Existe realmente de um ler a preconceito. mão, por exemplo... Porque alguém que fez alguma coisa errada no caminho, na trajetória. o que seria impossível... E marcou, né, dentro de uma sociedade. E o que seria impossível você ter a raça humana, o ser humano, ele é isso. Ele né? é isso. Ele é isso. O problema da xenofobia é que você pega um indivíduo e você generaliza para a caça. Por exemplo, ler a mão. Somente quem pode ler mão na cultura cigana são as mulheres. Esse é um dom que os ciganos consideram que não pertence aos homens. Mas quando você tem que ler o livro, existe um livro chamado Relações de Forças, do italiano pesquisador Carlos Ginzburg, ou Andarilhos da Meia-Noite, que é importante, ou Queijo e os Vermes, que eu recomendo, que são leituras interessantes para esses embates sociais. Suponhamos que a minha arma, porque se você não me dá emprego, se eu sou acusado de ser ladrão, se eu não posso sequer botar o acampamento aqui na sua vizinhança, eu preciso criar algumas características sociais que você tenha condições de, pelo menos, me dar a chance de ganhar o pão. Então, a leitura de mão é uma, mas o que foi a criação de muitas das bruxas da Europa, no massacre de gatos, por exemplo, na história? O que foi a questão da bruxa? A patroa demitia e ficava doente, só para citar um exemplo. Aí a bruxa era demitida, ela era uma pessoa normal, mas a patroa demitiu, a coitada sofrendo, a patroa ficou doente. Alguém disse, olha, foi porque você demitiu, manda chamar porque eu acho que tem a ver com ela. Aí ela chega, ela percebe a relação de força, ela percebe que aquilo ali é uma boa ideia. O emprego vai estar de volta, olha, então meu emprego está de volta, olha, mas eu retiro. Enquanto a senhora me mantiver, logo a senhora terá saúde. Não é assim que muitos dos movimentos culturais africanos também fazem. Eu garanto a você aqui, mediante uma pomba, ou dentro do movimento protestante, uma água benta, uma água ungida. Como é que mantém isso? Então, nas relações de forças, e o ser humano é isso, existem diversas maneiras de sobreviver. Foi assim na Idade Média e os ciganos foram muito criativos. A leitura da carta, ainda assim, é uma maneira de sobreviver e ganhar comida, porque eles não fariam se ninguém acreditasse ou se ninguém sequer pagasse por aquele serviço. Perfeito sua explicação. Nós vamos para o segundo bloco e vamos encerrar agora com Mansão Marcieri. Fique aí, já voltamos. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Marcieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Marcieri? Eu adoro, eu vivo por aqui.